colocar o livro. Hoje a gente vai falar de um assunto fácil, tá? Um assunto que vocês já conhecem. Então, vai ser bem tranquilo essa aula, tá? Nós vamos falar de matriz energética, tá? Que seriam todas as fontes de energia, né? De todas as formas que pode se gerar energia, tá? Uma das principais energias é a elétrica, que a gente mais conhece, tem acesso, certo? Então, o que seria energia? É tudo aquilo que move para formar depois uma eletricidade ou pôr um motor para funcionar, certo? Vai ligar o carro, como que ele funciona? Através de energia, lá de uma bateria e do combustível, né? Então, a matriz energética é toda a energia disponível para ser transformada, né, em eletricidade, em funcionamento de motores, que vai ser consumida depois, né, nas indústrias, nos carros e em casa, tá? Então, é um assunto, eu acho, tranquilo, todo mundo deve entender o que seria essa energia que gera eletricidade. Tudo bem? Tô com um pouquinho de dor de garganta hoje, gente, então toda hora. Tá bom? Então é isso. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa imagem. Olha que linda. Depois vocês olham no livro com atenção, né? Aqui é todo o litoral brasileiro, Nordeste aqui, tá vendo? E a gente pode observar nessa imagem as regiões mais iluminadas, ou seja, as regiões que mais dependem dessa matriz energética, da eletricidade, de energia, enfim. Né? Aqui seria o estado de São Paulo. Quando eu falo para vocês que a gente está num estado privilegiado, que as questões sociais aqui são melhores, que a gente não tem muita noção do que acontece no Brasil, de desigualdade social, de pobreza, de miséria, de falta das coisas, né? Nessa imagem a gente vê um pouquinho. Então, quanto mais energia, quanto mais eletricidade, quanto mais indústria, mais desenvolvimento, né? Olha os outros lugares, escuro que é, comparando aqui, né? Então, a gente vive mesmo num estado melhor, né, do Brasil. Nas últimas décadas, então, o que tem mais se desenvolvido? Tecnologia, indústria, né? E isso precisa muito de energia. Vocês já imaginaram uma fábrica de qualquer coisa que você imaginar na sua cabeça, que não precisa de energia? Ela consegue funcionar? Não existe, tá? Então, para as indústrias continuar se desenvolvendo, para a gente continuar tendo acesso a tudo que a gente tem, né? Nessa globalização, nesse capitalismo, na produção de muita coisa, porque tudo gira em volta da indústria. E a indústria precisa de energia. Então, uma das principais coisas, né, preocupantes no mundo é gerar energia. Né? E assim, tem muitos movimentos, e a ciência e tudo busca gerar energia de uma maneira mais sustentável, certo? Por quê? Porque aquela que não é sustentável, que não é renovável, ela pode acabar um dia, sem contar com toda a poluição que gera, tá bom? Então, fontes de energia, assunto aí que a gente conhece bastante, tá? Então, a gente tem diferentes fontes de energia e usos para ela, tá bom? Chamamos de fontes primárias todas aquelas que são provenientes diretamente do meio natural, como a água, o vento, o sol, combustíveis fósseis, né, como o petróleo, que a gente sabe que vem do combustível fóssil, o carvão mineral também, o gás natural. Então, fontes primárias são todas aquelas que a gente consegue gerar energia através da natureza. Né? A água com a hidrelétrica, vocês sabem, né? O vento eólica. Então, essas são as primárias. Certo? E as fontes secundárias? Então,
Fontes secundárias de energia são produto da transformação das fontes primárias, por exemplo, a eletricidade, a gasolina, o biocombustível. Então, eu vou lá, né, tenho a minha hidrelétrica, gero energia pela água, essa fonte primária. Essa energia gerada pela água vai abastecer a eletricidade de uma empresa que vai redistribuir depois para as nossas casas. Então, a luz que eu acendo, a tomada que eu uso aqui para carregar meu notebook, é uma fonte de energia secundária, tá? Que com certeza ela foi gerada lá numa hidrelétrica, aqui na nossa região a maioria é hidrelétrica, né, gente? Foi gerada aquela energia, fonte primária. Quando ela chega aqui para mim, já é fonte secundária, certo? As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais, utilizados pela sociedade, então. E a gente usa muito para deslocamento de veículos, certo? Gerar calor, produzir eletricidade, enfim, a gente usa a energia para quase tudo hoje em dia. Você imagina, né? Um dia, já até dei esse exemplo, acho, em uma das aulas. Um dia que cai energia, que a gente fica sem, né? Que acaba a eletricidade da nossa casa, a gente já fica desesperado, né? Não consegue fazer um monte de coisa. Então, a gente é muito dependente disso. O ser humano, a população, é dependente das energias, tá? Então, é um fator que a ciência, a tecnologia está sempre buscando para desenvolver, para melhorar, para nunca acabar, tá? E a gente tem também as fontes renováveis de energia e as não renováveis. As fontes renováveis, então, são aquelas que produzem energia, né, e que não acaba. Exemplo, a biomassa da cana. Ah, mas se a cana acabar, você planta outra, tem outra, né? Então, se renova. A água também, está sempre ali, o rio se renovando, né? Lenha, carvão, né? A energia pelo solar, eólica. Então, são fontes renováveis. E aquelas não renováveis são aquelas que vão se esgotar, um dia pode acabar, né? E que não vai ter como ficar repondo, certo? Então, aí o gás natural, petróleo, urânio, carvão mineral, certo? O consumo de energia no setor da economia, no gráfico que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai ver que a indústria e o transporte são que mais consome energia em todo o mundo, tá? Vocês sabiam disso? Imagina que praticamente aqui, né, na nossa região, praticamente toda a família tem um carro, né? Ou esse negócio agora ou anda de Uber, ou pega um táxi, ou tá se deslocando de moto, ou tá de avião, ou tá de ônibus. Então, o transporte, ele gasta muita energia, certo? E a indústria, né? Em uma indústria se gasta muita coisa. Imagina quanta indústria tem no mundo. Então, olha lá, indústria no Brasil. 33% de toda a energia do Brasil que gera vai para a indústria. 32,4% o transporte. Então, é muita energia, né? E aí vem o setor energético, porque para gerar energia também se precisa de energia. Gasta em torno de 10%. As residências gastam menos de 10% de toda a energia gerada no Brasil. Então, olha aí, a gente gasta pouco, mas não custa economizar também, né, gente? Menos melhor. E serviços, pecuária, né? Então, tem um gastinho aí um pouco menor, tá? Então, a gente foca mais aqui, transportes e na indústria. E as fontes de energia utilizadas no Brasil, né, infelizmente ainda, é produzida através de fontes não renováveis. Então, a maioria, olha aqui, 56,5% da energia consumida no Brasil todo ainda é não renovável. Porém, 43,5% graças às hidrelétricas, né, que é a maioria hidrelétrica, a nossa aqui, ela é renovável, certo? Mas se a gente for comparar esse nosso gráfico com o mundo, a gente está até que bem, né? Porque o resto do mundo todo, a maioria então está utilizando uma
fonte de energia não renovável e pouca renovável, certo? Então, a matriz energética brasileira. Então, quais são os tipos de energia mais utilizados aqui, tá? Nuclear a gente usa bem pouca, então a hidráulica a gente usa bastante, tá? Que é essa renovável. Derivados da cana a gente tem usado muito para o etanol, né? Para a gente abastecer os veículos, né? Meios de transporte. E mais utilizado, então, qual é a fonte de energia mais utilizada no Brasil? O petróleo, tá? Então, essa é ainda mais utilizada e não é renovável, tá bom? Quem quiser comentar alguma coisa, pode comentar, tá? Fontes de energia não renováveis no Brasil. Então, como a gente já sabe, o recurso de fonte energética não renovável, ela um dia acaba, certo? Elas vão se esgotar, tá? E terão um prazo, de repente vai demorar muito para acabar, mas de repente não. De repente pode estar acabando aí e a gente nem sabe, né? Em alguns casos, esse tipo de energia costuma acarretar problemas de ordem ambiental. Isso a gente estudou bastante já, né? Que a poluição que gera é muito grande, principalmente do transporte, né? Que usa lá a gasolina e traz toda aquela fumaça, aqueles gases, vai poluindo, poluindo. Então, existe essa questão, esse problema do meio ambiente também. Então, não só que vai acabar, mas também que está poluindo e trazendo aí muitas doenças, principalmente respiratórias, né? E a questão do nosso ar, tá? A maior parte, então, que a gente viu, né, do consumo de geração de energia no Brasil é de fonte não renovável. O petróleo, então, é a principal fonte energética do mundo e do Brasil. A palavra petróleo vem do latim, que é óleo de pedra, que tem significado relacionado ao processo de sua formação. A gente sabe, então, que o petróleo ele é formado de decomposição, né, de restos de animais, de vegetais que vão indo para o fundo do oceano e vão sendo cobertos ali com rochas sedimentares e tem todo um processo, né, que não oxigena e que vai aos poucos transformando nesse óleo que é o petróleo, tá? E isso, é claro, pode acabar um dia. Os derivados do petróleo, então, que chega até a gente. Então, o petróleo é a fonte primária. A secundária já é lá, a gasolina, o óleo diesel, querosene, óleo combustível, tá bom? E que gera, então, energia dos motores, dos veículos e também das usinas termoelétricas, que produzem energia, certo? Aqui no Brasil, a gente encontrou bastante petróleo. A gente fala que na região do pré-sal, porque tem uma camada de sal mesmo muito grande para se perfurar, tá? É essa região em rosa aqui, tá? Então, bem próximo aqui a São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, né, no mar, que é uma região brasileira, e a gente achou aí bastante petróleo, tá? Bem nessa região aí. É claro que o petróleo, que nem eu falei para vocês, é bom, gera energia, tudo, mas também tem algumas precauções e alguns medos aí na questão ambiental. Aqui, ó, porque quando vai mexer com esse petróleo, quando vai extrair esse petróleo, pode ocorrer vários tipos de vazamentos, né? Destruindo, poluindo toda essa região do mar, afetando a fauna, a flora. Então, tem também aí os seus lados negativos, né? Lado positivo, tá gerando energia, tá gerando emprego, tá desenvolvendo, enfim. Mas o meio ambiente está sempre sofrendo com tudo isso, com toda essa energia gerada, com tudo essa, vamos dizer assim, com tudo que está sendo sugado da natureza, né, gente? Depois a gente tem também o carvão mineral,
tá? Que também a gente utiliza esse carvão. O Brasil não utiliza tanto, mas outros lugares do mundo, como a China, uma das principais fontes de energia é o carvão, tá? Aqui a gente usa menos, porque nós não temos muitas fontes aqui no Brasil. A gente não tem lugares para se tirar esses minérios, tá? Então, a gente acaba usando pouco, mas mesmo assim a gente ainda importa, a gente ainda compra de outros países, da parte aí utilizada, tá? Então, carvão também é retirado da natureza, também é uma certa decomposição de fósseis que vai se transformar nesse carvão mineral, tá? Nossa maior fonte desse carvão mineral fica ali na região do sul, principalmente aqui retirada de Santa Catarina, tá vendo? Paraná, Rio Grande do Sul, essa linha em roxo aqui, que são as minas de carvão, certo? Porém, não é dos melhores carvão, então não é um carvão muito bom, não é um carvão que aquece muito e que gera muita energia. E a gente também tem o gás natural, tá? Que é uma mistura aí de alguns gases, né? Que também esse gás é gerado por causa da decomposição de fósseis, que a decomposição vira o petróleo, e nessa transformação acumula-se gases, que é o gás natural. Também é aquele gás de cozinha, esse gás que a gente utiliza, certo? Que também usa para gerar, então, energia. Bom, muito utilizado em usinas termoelétricas, considerada uma fonte muito vantajosa para apresentar menor impacto ambiental e maior facilidade de transporte, tá? E não precisa ter todo um esquema de armazenamento. Também é utilizado como fonte de energia em indústrias, residências, né, que eu falei para vocês, também alguns tipos de veículos adaptados, certo? E tem também, gente, a energia nuclear, tá? Só que essa é um tipo de energia perigosa, né? Para fazer, né, essa energia, a quebra dos núcleos de átomos de urânio e plutônio, que é um reator nuclear, que se não tiver o máximo de cuidado, gente, pode explodir tudo, causar uma explosão, vir uma bomba, né? Então é uma arma ao mesmo tempo. Então é uma energia muito perigosa e muito cara. Então, alguns países, na época que ela foi criada, desenvolvida, alguns países investiram nesse tipo de energia, construíram grandes fábricas, né? Aqui no Brasil tem algumas, essa aqui da imagem mesmo, né? De Angra. Então, aqui no Rio de Janeiro e Angra dos Reis. Só que é muito caro. Para se construir uma usina dessa é muito dinheiro. Por quê? Porque precisa de um cuidado muito grande. Armazenar esse tipo de energia é muito perigoso, precisa de uma estrutura muito forte. E mesmo assim já ocorreram muitos acidentes no mundo. Se vocês pesquisarem depois a explosão, né, da fábrica de energia em Chernobyl, vocês pesquisem lá para vocês verem que foi uma dessas fábricas de usina nuclear que explodiu, tá? E a radiação vai longe e tem essa radiação lá até hoje, sendo que já faz muito tempo. Foi em 1979 que aconteceu isso. E até hoje está lá a radiação e houve um estrago muito grande. Só um minutinho, gente. Eu vou pôr só a tomada aqui para carregar, tá? Pronto. Tá? Então pesquisem lá. Tem um vídeo no YouTube que eu assisti não faz muito tempo, não. Um canal que chama Nostalgia. Não sei se vocês conhecem. E é muito legal, ele conta muita coisa da história. Seguem esse canal lá, assistem alguns vídeos do moço. Ele fala muito bem, ele explica muito bem. E tem um dos vídeos dele que ele explica essa usina de Chernobyl, ele fala um pouco dessa explosão, das consequências que tiver, tá? Então, é uma fonte de energia nessa nuclear boa, gera bastante energia, porém muito cara e perigosa. Então, o uso dela praticamente hoje
não se constrói mais, o uso dela ficou meio para trás, tá bom? Por causa desse perigo todo, né, e do custo muito elevado. Fontes não renováveis e os impactos ambientais. Então, a gente sabe, né, que polui demais, o impacto negativo é muito grande, né? A explosão excessiva dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural, como fonte de energia tem sido centro de discussões sobre a degradação ambiental do planeta. Então, tem muita gente olhando isso, muito ambientalista, muita gente que está preocupada com o meio ambiente e está sendo tema de discussão já há muitos anos, né? Os países se reúnem, a ONU, tudo, para tentar equilibrar e diminuir um pouquinho essas emissões de gases e tentar substituir isso por fontes, né, menos poluidoras. Então, a gente está aí vivendo num mundo que está correndo atrás de algumas melhorias, tá? Embora os combustíveis fósseis apresentem importância excessiva no desenvolvimento da economia e da produção de energia mundial, sua queima resulta na emissão de uma série de poluentes no ar. Então, olha aí o gráfico, né, de poluição. Estados Unidos é um dos que mais poluem, né? Muita indústria, muito carro, né? Muita poluição. Estados Unidos polui 16,2% de tonelada por habitante. Tonelada de gás carbônico, de gás poluente, né? Por habitante, gente, isso é muito, né? Então, eles dividem assim pelo número de população, para a gente ter uma base. A China produz 6,7, União Europeia, né, a Europa toda praticamente, 6,2 e Brasil 2,3. Tá? Então a gente percebe o quê? O Brasil polui menos, que beleza, porque o Brasil cuida do meio ambiente. Não, gente, porque o Brasil ainda não tem tanto desenvolvimento, não tem tantas fontes de energia como os outros países. Tá? Então, quanto mais desenvolvido o país, mais tecnológico, mais ele polui, certo? Então, tem essa questão também para a gente perceber. A diminuição no consumo de combustíveis fósseis, que são esses, né? O gás natural, petróleo, carvão. O avanço na eficiência do aproveitamento técnico e a substituição por combustíveis que produzem menor quantidade de dióxido de carbono são os meios disponíveis para reduzir a emissão de gases que agravam o efeito estufa. O efeito estufa a gente estudou ano passado, viu como funciona, né? Então, existe aí um estudo, né? A ciência está tentando desenvolver fontes de energia que vão tentar substituir, certo? Com os problemas ambientais, né? Acontecendo desenfreadamente, muita coisa, né? Sobretudo nas últimas 3 décadas, né, de 30 anos para cá. Muitos países passaram a avaliar com maior atenção as matrizes energéticas disponíveis, especialmente em virtude da grande pressão exercida por alguns setores da sociedade, como os movimentos ambientalistas. Então, existem pessoas preocupadas e estão pressionando os governos para melhorar, então, a questão da energia, uma energia mais limpa. Nesse contexto, intensificar ações e programas preventivos que combinem o desenvolvimento econômico com os princípios da sustentabilidade, um dos principais desafios no mundo atual. Então, um dos principais desafios do mundo atual é o quê? Tentar gerar uma energia mais limpa, porque o mundo todo é dependente da energia. Ninguém mais consegue sobreviver, vamos dizer assim, ninguém mais consegue ir para frente, desenvolver sem energia, tá? Então, o mundo está dependente da energia. Então, eles vão investir, sim, em novas fontes de energia, talvez mais baratas até, mais acessíveis, certo? Então, é um problema mundial e muito importante. Aí tem as atividades do capítulo, como eu falei para vocês, essa aqui já tinha poucas, mas mesmo assim eu ainda dei uma reduzida, tá bom? Atividade lá da página 161. Aí vocês vão fazer só a 1, a 2
e a 5, tá? Então, não precisa fazer a 3, que é bem extensa, tá vendo? A 4 não precisa. Vou fazer, então, se quem quiser anotar, a 1, a 2 e a 5, beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Eu? Tudo bem, gente? Tudo. Nenhuma dúvida, Maria? Não. Todo mundo só mandando um joinha? Então, beleza. Qualquer dúvida, vocês me chamem lá no WhatsApp, tá bom? É sono, tia. É sono, né? Eu imagino. Mas tudo bem, belezinha. Eu vou Tia, parar de hoje eu gravar já, botei. então. Oi, pode Eu falar, mãe. coloquei o despertador pra despertar 7 horas, né? Pra mim acordar umas 7h10, né? Aí eu dormi de novo, fui acordar às 7h45. Aí eu fui correndo, escovar o dente. Ah, é ruim, né? Aquela coisa de dando. perder hora e fica meio atropelado depois o dia inteiro, né? É. Mas já que passa isso aí, vai dar tudo certo. Então, beleza, gente. Beijo pra vocês.